Muito bom dia, seja bem-vindo. Esta é a Rádio Emissora da Barra, AM 1030, Barra Bonita, São Paulo, Brasil. Agora são 7 horas e 36 minutos deste sábado frio, dia 6 de julho de 2019. Eu sou Ângelo Tesser. A partir de agora você confere aqui na Rádio da Barra e via Facebook o programa Momento Espírita. Estamos recebendo o nosso companheiro de jornada, Rodrigo Daniel, da cidade de Macatuba, trabalhador do SEAC de Barra Bonita, que vai nos falar sobre os trabalhos da última hora. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Ângelo. Bom dia aos amigos que nos ouvem através das ondas do rádio e também pela página no Facebook. Que possamos nessa manhã ter todos algumas e muitas reflexões sobre a mensagem do Evangelho. Lembrando aos amigos ouvintes da participação pelos telefones, vai ligando que o Robson irá atendê-lo até às 8 horas e 20 minutos pelo telefone 3641-0131, 3641-0145. Estará concorrendo a 2 livros, o Plano B, de Richard Simonetti, e o Desejo de Liberdade, de Ricardo Dias. Lembrando que aos ouvintes da rádio, retirar aqui na rádio, na portaria da rádio, de hoje até a próxima sexta-feira. Próxima sexta-feira, isso. Então, Rodrigo, você veio para nos falar sobre os trabalhadores da última hora. Quem seriam esses trabalhadores, Rodrigo? Vamos lá, Ângelo. Os amigos que nos ouvem, estamos falando do capítulo 20 da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, mas também estamos falando em Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16, onde Jesus vem nos falar desses trabalhadores da última hora. E aí, Ângelo, antes que a gente entre na parábola em si, a gente precisa refletir um pouquinho sobre os títulos que nos trazem as obras, né? Sim. Se tem trabalhadores da última hora, é porque tem ainda um trabalho inacabado. E qual seria esse trabalho, Ângelo, amigos que nos ouvem? Jesus nos convidou, quando aqui conosco estava, ele disse que era chegado os tempos de construir o reino dos céus no coração dos homens. Esse ainda é um trabalho que há por ser finalizado. Alguns de nós já entenderam, já fizeram esse trabalho, já construíram o reino de Deus no seu coração. Mas a grande maioria de nós ainda não conseguiu finalizar essa construção, né, Ângelo? Não. Nós ainda estamos buscando fazer essa construção e entender certinho o que seria isso, né? Exato. E é nessa conversa que a gente vai hoje, amigos que nos ouvem, buscar essa reflexão. O quanto eu estou buscando construir o reino de Deus no meu coração. E nós vamos entender o que é esse reino de Deus, nós vamos entender o porquê da importância de construir isso no meu coração. E essa é a nossa ideia da manhã. A conversa toda, né, Ângelo, acontece numa parábola onde Jesus diz assim que o reino dos céus é semelhante a um pai de família que sai para contratar trabalhadores, né? Ele sai na primeira hora do dia, contrata e combina o valor da diária ou do dia de trabalho com aquela pessoa. Só que ele precisa de mais gente e ele vai saindo ao longo do dia, convidando mais pessoas para trabalhar na sua vinha. Até que praticamente quase no final do expediente ele volta e busca mais gente para trabalhar na sua vinha. Devido à grande quantidade de trabalho, né? Devido à grande quantidade de precisamos de mais gente para que isso se desenvolva de maneira boa e produtiva, né? Chega no final do dia, ele pede que o seu administrador, o seu gerente, hoje seu supervisor, enfim, acerte com aqueles trabalhadores. E pede para que comece a acertar dos últimos pelos primeiros. E paga o mesmo denário para cada um deles. Os primeiros, olhando aquilo, falam assim, se eles ganharam um denário e trabalharam só 1 ou 2 horinhas por dia, e nós, quanto receberemos? E eles recebem também um denário, e aí eles começam aquele burburinho, né? Mas por que pagou um para eles e não pagou mais para mim? E aí, a resposta, né?
o senhor da vinha diz assim: amigo, eu não te fiz injustiça. Não combinastes comigo 1 denário por sua jornada? Toma o que é teu, vai de minha parte. E de minha parte quero dar tanto quanto a ti. Então não me é permitido fazer o que quero. O teu olho é mau, porque sou bom. Essa frase é muito forte, né? E é óbvio que as reflexões que faremos na manhã de hoje, não estamos falando do trabalho material, né, Ângelo? Não, de maneira nenhuma. Nós estamos falando de um trabalho de, como eu já disse no começo, de renovação espiritual. Aonde Deus, Jesus, nos convida que a gente se transforme. Fomos destinados a uma perfeição moral que ainda não atingimos. Fomos destinados a ser felizes na plenitude da felicidade. Felicidade que Jesus nos orientou que não era desse mundo. E para nós ainda continua sendo desse mundo, né? Exato. Continuamos envolto à materialidade, enfim. Continuamos envolto à materialidade. Envolto à materialidade. E, enfim, não entendemos esse processo onde Jesus nos convida à mudança. Esse trabalho da última hora, ou os trabalhadores da última hora, Ângelo, são todos nós, aqui encarnados ou desencarnados, que ainda não conseguiram conquistar essa paz, essa tranquilidade. Muito bem. Por que então que na simbologia do Evangelho, na simbologia da parábola, os trabalhadores da primeira hora ficaram revoltos? Porque não é difícil a gente encontrar, Ângelo, companheiros, e aí de qualquer crença, porque nós estamos falando não de religião, mas de seres humanos, que acham que porque servem, que nós vamos falar de casa espírita, porque é o nosso terreno, há um tempo maior, servem a um tempo maior, que tem na cabeça dele alguns compromissos maiores que o do outro, entende erroneamente que Deus precisa dar um pouquinho mais para ele do que para o outro. Porque eu estou aqui há tanto tempo, olha quanta palestra eu já fiz, Ângelo. Nos achamos merecedores muito mais do que aqueles que trabalharam menos. Chegaram agora, vamos na casa esperar, você está chegando agora, eu já estou há tanto tempo aqui, né? Exatamente. Receba isso aí que você está recebendo agora, que está muito bom para você. Eu não, eu mereço mais. Eu mereço mais. Mas você merece só isso aí que está aí. Então, que nós não sejamos esses primeiros trabalhadores. Porque eu preciso olhar para o meu irmão, para o meu companheiro de jornada, e entender que a felicidade que eu quero para mim, eu também tenho que desejar para ele. Muitos de nós que hoje estamos na seara espírita, ou na seara do Cristo, melhor dizendo, há quantos séculos, milênios, fomos chamados a esse trabalho de renovação e de transformação e renegamos ele, Ângelo? E será que nós não somos nós agora, os trabalhadores da última hora? Muito provavelmente. E aí quando a gente olha para alguém, para algum companheiro que ainda não, que se diz ateu, que não acredita em Jesus, que ainda vive a maldade no seu íntimo, não que nós sejamos muito bons, mas a maldade no seu íntimo, e dizemos assim, esse não tem salvação. E esquecemos de olhar quem nós éramos lá atrás. Eles também serão tocados pela mensagem do Evangelho mais cedo ou mais tarde. Então, daqui a pouco nós podemos, se hoje somos da última hora, como o senhor disse, e somos, daqui a pouco podemos ser o da primeira, e eles serão os da última. E o nosso compromisso é auxiliá-los na construção do reino de Deus. Ainda ontem, Rodrigo, na palestra que eu fiz em Pederneiras, eu falei de quando Jesus disse, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. E todos nós estamos incluídos nessas ovelhas, né? Evangelho de João, capítulo 10, o bom pastor. Bom pastor. Desde lá do presidiário até nós, que nos julgamos os melhores trabalhadores da seara do Cristo. Exatamente, Ângelo. Até porque Chico Xavier, fazendo uma analogia com o que o senhor disse dos irmãos que estão em penitenciárias, né? Chico fala que a nossa diferença para eles é que eles foram pegos e nós não. Ainda não. Exato, que os pensamentos às vezes... Nos leva lá. Nos leva lá, exatamente. Muito bem. Então, quando for chegado o nosso momento de estar na primeira hora, o nosso compromisso não é de julgar
o nosso compromisso é de auxiliar a construção do reino de Deus no coração daquela pessoa. Porque assim, Ângelo, eu não vou construir para o Senhor e o Senhor não vai construir em mim. Mas eu posso amparar o Senhor e o Senhor pode me amparar a construir o reino de Deus. Para que não fique numa analogia, o que é o reino de Deus? Quando nós olhamos para a mensagem de Deus que doutrina espírita nos apresenta, o Pai como causa primária ou primeira de todas as coisas, inteligência suprema, alguns de seus atributos, soberanamente bom e justo. Aonde vem Jesus e nos fala assim, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, a construção do reino de Deus no meu coração é trazer o Evangelho para dentro de mim, primeiramente. É pacificar meu coração, é renunciar ao desejo de vingança, o ódio, o rancor, a inveja, a maledicência, e construir em mim valores fundamentais, que é respeito, bondade, tolerância, amor, e amor ampliando para bondade, indulgência, perdão das ofensas. É ter uma vida de relação com o meu irmão sadia, respeitando as diferenças, respeitando o modo diferente com que ele pensa ou age. Isso não significa que eu precise concordar com tudo que ele faça. Se ele comete algum ato falho, se eu puder orientá-lo, eu devo, mas eu preciso respeitar. E não significa concordar. Eu posso dizer assim, Ângelo, eu não concordo com o que o senhor está dizendo. Entendo que assim é a melhor maneira de conduzir, mas eu respeito a opinião do senhor. E esse eu respeito não pode ser aqui na frente do senhor e pelas costas. Vocês estão vendo o que o Ângelo está fazendo? Essa é a construção do reino de Deus. Lembrando, né, Rodrigo, que esse trabalho que nós somos chamados, né, vamos dizer, o trabalhador da primeira hora, da segunda, da terceira ou da última hora, é um trabalho que ele não tem começo, meio e fim. Ele tem um começo, ele tem um meio, mas um fim, nós não sabemos se tem ou não. Então, você sempre tem algum trabalhador para começar a jornada. Sempre nós vamos ter um trabalhador começando essa jornada. E aquele que está começando, vamos dizer, o menor aprendiz, né, usando a linguagem de hoje, sim, é o que mais precisa do nosso auxílio para poder crescer dentro dessa seara do mestre. Não crescer no sentido de ficar rico, possuir bens. Ah, se você fizer isso, você vai ganhar aquilo. Não. Mas crescer espiritualmente. Né? Crescer dentro do amor, daquele amor que Jesus nos ensinou. O amor puro e verdadeiro. E obter através daí o seu dinarinho, né? A sua recompensa. É assim, ó, trazendo para a história das revelações, né, que nós tivemos a primeira com Moisés, antes dele vários profetas, depois deles outros tantos, a vinda especificamente do Cristo, os profetas. A gente não pode achar que Deus tem preferência por eles. Que Deus prefere Moisés, os profetas, do que a mim. Que eles têm privilégios na casa do Pai, porque vieram primeiro. Não é assim que funciona com Deus, soberanamente bom e justo. Ele entrega a cada um de seus filhos, segundo as suas, no caso, as nossas obras. O que eu estou querendo dizer com isso? Que todos nós fomos criados quanto a espíritos simples, ignorantes de saber, destinados à perfeição. Alguns de nós trilhou o caminho das sensações, experimentou as sensações, descobriu que pela força podia sobrepor alguém, subjugar alguém, depois escravizar alguém, e é a história da nossa humanidade. A gente foi desviando por caminhos que nos afastaram do amar-vos, que é a lei central, do amar-vos uns aos outros. E eu desviei desse caminho. Mas tem irmãos que foram criados, digamos, na mesma época, se assim eu posso chamar, ou juntos conosco, que não andaram pelo caminho dos sentimentos, das sensações, melhor dizendo, andaram pelo caminho dos sentimentos. Onde a doutrina espírita nos fala que Jesus foi um desses, que caminhou pela ignorância, mas não pela maldade. Sim. Porque na ignorância todos passamos. Pela maldade ou pela bondade depende de cada um.
e que trilharam outros caminhos. Então não trilhou o caminho do sentimento, da bondade, do entendimento. Esses foram privilegiados por Deus? Não. Eles conseguiram instalar primeiro o reino de Deus neles. E quando eu consigo instalar o reino de Deus no meu coração, é bom para Deus, gente? Negativo, Ângelo. É bom para mim. Simples, única e exclusivamente para mim. Exatamente, porque é assim, Ângelo, toda vez que a gente comete uma maldade ou um ato falho, ou quando a gente é duro ou rude com alguém, a gente se sente bem, Ângelo? Não, né? Assim, nos sentimos mal, né? A não ser que a maldade esteja no nosso coração, que nós nem percebemos que isso está fazendo mal a alguém, está sendo ruim a alguém, passa desapercebido por nós também. Mas mesmo assim as pessoas vão afastando da gente. Vão se afastando e a gente vai se percebe. sentindo sozinho, Exato. cada vez mais. E esses são bons sentimentos? Não, claro que não, né? Então, por que eu tô conduzindo a conversa para isso? Para que a gente perceba que esse modus operandi nosso de viver, como até agora tem acontecido com a grande maioria de nós, não é útil, não é benéfico. Ela cria relações doentes, ela cria situações que atravancam o nosso caminhar. Quando nós decidimos nos rebelar contra o nosso irmão, quando nós decidimos condená-lo sem ouvir o que ele fala, quando eu revido a primeira pessoa que me contraria, eu ainda denoto o caráter que eu ainda possuo, que é um caráter ainda estruturado no que Jesus nos apresentou como homem velho no Evangelho. Aquele homem rude, aquele homem duro que precisa morrer para que renasça o novo homem. E nós estamos falando aqui, gente, de sentimentos. Nós estamos falando de coisas que eu fazia, que eu não faço mais. Eu já detectei isso. E tenho certeza que cada um já detectou em si o que lhe causa um mal. Infelizmente, Rodrigo, às vezes a gente detecta esse que nos causa mal, né? Eu falo bastante disso, né? Mas a gente age como o soneca do celular, né? A gente esquece de desligar o soneca. E o soneca está sempre, não, daqui a pouco eu melhoro essa minha condição. E a gente vai deixando, principalmente nós espíritas, não diria a grande maioria, mas alguns de nós, né? Acreditando na reencarnação, acha que se nós falharmos nessa, na próxima nós teremos a oportunidade de estar recuperando esse tempo perdido. Mas o tempo passado é o tempo passado. É assim, eu tenho esse direito de deixar para a próxima? Tem, livre-arbítrio. Só que a gente está usando o livre-arbítrio e as reencarnações sucessivas, Ângelo, de uma forma errada. Completamente. De uma forma errada. Porque sabemos que toda vez que falhamos no compromisso assumido, o peso disso recai sobre mim mesmo. Sempre, é. E Jesus nos orientou que haverá pranto e ranger de dentes. Não é que vai ter lá alguém te cutucando ou o fogo eterno. É você, liberto da matéria, com a expansão do Espírito, dizendo assim, meu Deus, deixei de fazer tanta coisa que eu tinha combinado. E isso vai gerar em nós insatisfação, né? E voltando aos trabalhadores da última hora, que o Ângelo já nos disse que somos nós, e de fato somos, todos nós cristãos que já entendemos essa chamada de Jesus, mas que ainda não trabalhamos em nós mesmos. E quando a gente fala isso, gente, não pode ser numa simbologia que não tem aplicação na minha vida. Isso precisa ter aplicação na minha vida. Então eu vou trabalhar para construir um coração amoroso dentro de mim. Ótimo, então vamos lá. Na relação diária dentro de casa, será que eu trato a minha esposa, ou meu esposo, minha companheira, ou meu companheiro com todo amor, com todo carinho, com todo respeito? Será que eu sou aquele que dá o bom dia? Será que eu sou aquele que ouve o que ela tem para falar para mim? Será que eu estou ouvindo os meus filhos, ou no caso do Ângelo, os netinhos, o que eles têm para contar para a gente? Muito bem. Sair dentro de casa. Eu sei que todos nós temos problemas. Eu sei que a hora que a gente acorda tem 1 milhão de problemas esperando a gente. Aí nós vamos para a nossa vida de relação e trabalho. Será que eu estou sendo o companheiro do meu amigo de trabalho? Que chegou agora e está precisando do meu auxílio. Está precisando que eu tenha a paciência necessária com ele para que ele aprenda.
Será? Será que eu estou olhando para o meu patrão como aquele cara rude, duro? Ou será que eu vou olhar para ele e dizer assim, nossa, como é difícil fazer tudo isso que ele está fazendo, eu vou fazer uma oração, e não é utopia que eu estou falando. Eu vou pedir para que Deus ampare ele e proteja. Construir a minha vida de relação no trabalho. Cheguei de volta na minha casa, tive aqueles 5 minutinhos para conversar com a família, como foi o dia de todo mundo. Depois eu vou à casa espírita. Como é que eu trato os meus companheiros de jornada? Será que eu faço diferença de cargos dentro do casa espírita, dentro do templo religioso? Ou será que eu olho para aqueles que fazem com amor e com carinho e entendo assim, ó, esses entenderam a mensagem. Talvez eu ainda não entendi, porque não vai ser perguntado para nós, né, Ângelo, quando desencarnarmos, qual é o cargo que ocupávamos, mas o quanto eu fui capaz de levar o amor ao coração do meu irmão. O quanto eu fui capaz de pacificar em mim mesmo o desejo de revide. E aí, fora trânsito, fora fila da lotérica, fora reuniões familiares onde estão envolvidos os primos, os tios, o cunhado, que não é parente, mas nessas horas é, né, Ângelo? É. A sogra. Estou brincando, gente, com os cunhados, pelo amor de Deus. Como é que é a minha vida de relação com eles? Como é que eu vivo dentro desse ambiente familiar, né? Como é que eles me veem? O melhor, como é que eles me veem? Essa é uma pergunta Como eu dura sou de visto fazer. por eles? Essa é uma pergunta dura de fazer, porque talvez ali ele vai falar para você o que você é e você não quer ouvir. Tem alguns que se enchem de satisfação quando diz, lá em casa eu sou chamado de general. O pessoal me conhece como general. Eu mando, eu faço, eu desfaço. E eles obedecem. E eles obedecem, né? Mas obedecem por quê? Pelo medo. Pelo medo e não pelo respeito. Não pelo respeito. Né? Exatamente. E é esse respeito que nós temos que ter para com o nosso próximo, seja ele quem for, da nossa família ou não. Sim. Nós devemos sempre respeitar. Respeitar. Principalmente nos dias de hoje, né, Rodrigo? Eu tenho observado muito isso, que eu já estou chegando nos 70, né? Já estou nos 70. E eu não sei, e aí a gente começa a observar algumas coisas que talvez passasse desapercebido pela gente em outros momentos, né? Mas pode parecer que não, mas aquela vaga do idoso, aquele local que tem um acesso na calçada ao cadeirante, o cara estaciona o carro dele ali. É rapidinho. Né? Ele diz que é rapidinho. Onde tem aquela guia rebaixada, né, para o cadeirante poder usar a guia, a pessoa estaciona ali. O problema de proibido fumar em locais fechados. Então, são algumas coisas que nós desrespeitamos materialmente, mas que podem influenciar muito espiritualmente. Denota o meu caráter. Denota o nosso caráter. Denota a nossa vontade para com o próximo, o nosso respeito para com o próximo. Porque hoje é muito comum, todo mundo já diz isso, né? Que todos nós temos muitos direitos, mas esquecemos de praticar os nossos deveres. Sim, temos tantos deveres quanto direitos. Né? Então eu tenho que buscar qual é o meu dever como filho, qual é o meu dever como pai, qual é o meu dever como marido, como esposa, como irmão, como cunhado, como sogra, como sogro, como genro. Eu tenho que buscar isso. Qual é o meu dever? Para eu começar a fazer o trabalho agora. Para eu começar a ser esse trabalhador da última hora, agora. E merecer o denário no fim do trabalho. Merecer o denário no fim do trabalho. Muito bom. Só finalizando, Anjo, que a gente vai para o intervalo, né? Esse é o trabalho da construção do reino de Deus no meu coração. É pacificar o meu coração. E esse é o chamado. E não interessa se ele é no último minuto ou se ele é no primeiro minuto. A recompensa é a mesma. Não é material. É paz, tranquilidade de espírito e a tal felicidade que a gente tanto procura lá fora, que ela está aqui dentro. Rodrigo, nós vamos a um pequeno intervalo, são 8 horas. Passamos um intervalinho para um copo d'água e quem estiver em casa um cafezinho quente nessa manhã fria de sábado.